Jornal Centro-Sul, aqui pela TV Centro-Sul, recebendo o advogado Marcelo Santos, que vai falar conosco sobre a negação ao princípio da impessoalidade. O que é isso, doutor Marcelo? O princípio da impessoalidade é um princípio consagrado no direito administrativo e constitucional brasileiro. No curso de Direito, é muito comum a gente aprender, são 5 princípios basiladores da administração pública no Brasil, no ordenamento jurídico nacional. E a gente aprende até uma siglazinha quando estudante chamada LIMP, que traz as iniciais justamente desses 5 princípios, que são legalidade, impessoalidade, do qual nós vamos falar, sobre o qual, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o princípio da impessoalidade, ele está consagrado no artigo 37 da Constituição, textualmente, explicitamente. E do que trata o princípio da impessoalidade? Trata justamente do fato de que não há na administração pública, não é para existir pessoalidade, função, cargo, direção, coordenação, etc., não se confunde com a pessoa. Não existe o presidente Lula, existe o presidente da República. Não existe o deputado José, é o deputado, é o parlamentar, é a função. Não se confunde função com pessoa. O que a pessoa faz na sua esfera privada, seus gostos, suas preferências, isso tem a ver com a esfera privada, mas no âmbito da administração pública existem funções, cargos, direções. O critério é técnico, o critério não é pessoal, não é vontade. O gestor, ele é escravo da lei, diz o princípio da legalidade. A gestão é feita por homens. A norma, a Constituição, ela é o ideal, é para ser seguida à risca. São princípios norteadores, são diretrizes, mas na prática, justamente, a gente vê que o critério que é utilizado para nomeações, indicações, não é o critério da meritocracia, o critério da técnica, é puramente pessoal. Então, eu vou pedir licença aqui rapidinho, só para ler o artigo 37 da Constituição, que é curtinho. Diz o artigo 37, a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E abaixo, nos incisos, na Constituição traz os pormenores, ou seja, os regramentos. No caso do preenchimento de funções, cargos, direções, coordenações no âmbito da administração pública, o inciso 2º do artigo 37 é muito claro e diz: a investidura em cargo ou emprego público depende, ordinariamente, de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, aqui é a normatização, a regulamentação, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Porém, esses cargos de livre nomeação e exoneração, os chamados cargos de confiança, eles não podem ser preenchidos de forma indiscriminada, desenfreada. Existe uma regulamentação, inclusive o preenchimento é proporcional, existe um limite percentual proporcional, tendo como parâmetro os cargos efetivos. Me permite interromper agora, isso aí é o que diz a lei, na Sim. prática não é isso. Pois é o que a gente está dizendo. Aqui, por exemplo, para a gente não ficar só na esfera federal, mas tem sido muito patente, você acabou de veicular aqui, essa quizilha, essa perseguição, podemos chamar assim, do, entre aspas, presidente Lula para com o Campos Neto, presidente do Banco Central, que é um técnico. Campos Neto é técnico, é funcionário de carreira, ele é ex-executivo do mercado financeiro, não me recordo aqui exatamente em que área ele atuou, mas um economista, um técnico, que lá está, porque foi nomeado na gestão anterior, mas não é nada pessoal, e a gente vê, por exemplo, o presidente Lula perseguindo o presidente do Banco Central por questões puramente partidárias, pelo fato dele ter sido nomeado na gestão do presidente anterior. Ora, isso não quer dizer absolutamente nada, é só uma questão cronológica, porque o preenchimento, o provimento da função obedeceu aos critérios constitucionais, inclusive, como foi dito agora há pouco, está na Constituição. Somente o Congresso Nacional é que tem essa atribuição. E aí a gente vê, trata-se tão somente de perseguição, não é uma questão de política econômica, não é uma questão de critério técnico, e o presidente da República, como nós vemos aí na imagem, transformou isso numa guerra, numa questão político-partidária, sendo que trata-se de um técnico, pelo simples fato do Campos Neto haver ocupado a função, o cargo, a direção, a presidência do Banco Central, coincidentemente, cronologicamente, na gestão do presidente Bolsonaro, que é
adversário político, ideológico do presidente Lula. Ou seja, vê-se patentemente que não é uma questão de critério técnico, é uma questão de perseguição, e a gente sabe, não há nenhuma novidade, é um mote do petismo, do comunismo, essa coisa de querer achar que a gestão pública é o quintal da cozinha, que se pode nomear qualquer pessoa pelo simples critério pessoal. Esta semana, inclusive este mês, houve também uma nomeação muito questionada, nós temos aí a imagem, que foi de um sindicalista, ou seja, alguém que acompanha a mesma sigla partidária, a mesma ideologia política partidária do presidente Lula, para presidir um fundo de pensão dos mais conceituados do país, uma função complexa que requer, obviamente, uma experiência, um conhecimento técnico. Porém, um sindicalista cujo currículo não preenche os requisitos para ocupar, tanto que tem sido alvo de críticas, de insatisfação por parte, principalmente, dos funcionários do Banco do Brasil. Vamos sair da esfera federal, vamos aqui para a esfera municipal, por exemplo. Eu fiquei estupefato quando eu me deparei aqui nas dependências do Palácio Municipal, aqui em Picos, Coelho Rodrigues, Prefeitura de Picos, vários cavaletes, como nós vemos aí, com a inscrição privativo, tá aí, privativo, prefeito. É um espaço público, que a gente chama no direito, tecnicamente, de espaço de domínio público. Como é que se privatiza um espaço que é público? Tudo bem, há uma reserva, porque é uma autoridade, ok, mas reservar-se um espaço é uma coisa, preferencialmente. Eu fiquei estupefato porque eu vejo cotidianamente, porque moro próximo, servidores, assim, autoridades, entre aspas, que chegam até atrasados para a prestação do serviço, chegam atrasados, chegam ali a qualquer instante para trabalhar, servir a população, e está lá uma corrente, uma peça de metal e uma corrente privatizando o espaço, quando na verdade é um espaço público, de modo que qual seria o critério mais justo, mais razoável, mais adequado? A ordem de chegada. Então eu, você, qualquer munícipe, qualquer pessoa em ali chegando para obter algum serviço, realizar alguma tarefa, obviamente deve ter aquele espaço disponibilizado. Então, por ordem de chegada, eu chego 7 da manhã, a vaga está ali disponível, eu ponho o meu carro. Então, por que um gestor tem direito, entre aspas, à privatização daquele espaço para chegar a qualquer instante e ter seu carro ali e acondicionado? O que a sociedade pode fazer para corrigir isso? O ordenamento jurídico, a lei, exerce um império sobre nós, ou seja, no bom sentido, é um termo técnico. Nós estamos sob o império da lei, então, parte de cada um. Veja, o exemplo que eu citei agora há pouco, o gestor é o primeiro que deveria dar exemplo, a partir das pequenas coisas, das pequenas posturas, das mais cotidianas e rotineiras. E a gente vê uma situação como essa, por exemplo, então, parte primeiro do cidadão, né? Nós temos que ter a devida coerência, nós temos que participar da vida social, política, econômica, jurídica, nos servirmos dos instrumentos de que nós temos, as instituições legitimadas, temos o MP e tantas outras. Mas o que o cidadão pode fazer? Cobrar, apontar, reclamar. Temos, sim, instrumentos à nossa disposição. E o principal instrumento é a consciência, Arivan, é a fala, é a voz. Então, assim, sejamos coerentes. Então, cobremos dos nossos representantes, dos nossos gestores, enfim, alternativas às pampas, né, popularmente falando. Mas é preciso que a gente também faça uso delas. Não adianta ficar só na rodinha de bate-papo, na mesa de bar, questionando, sem efetivamente dar a cara a tapa, como se diz, ir para a linha de frente e assumir posturas como todo cidadão deve assumir, não ficar só na murmuração, na reclamação.